quando a gente fala de perfil etário ou faixa etária, a gente está falando agora de níveis, né, de idade da população. Então, para estudar o perfil etário, ou as faixas etárias, é muito comum que nós utilizemos um gráfico chamado de pirâmide etária, esse aqui de baixo, né? Mas, antes de falar da pirâmide etária, eu quero abordar um pouquinho esse segundo parágrafo aqui para vocês. Então diz aqui, olha só, alguns fatores responsáveis por melhorias na qualidade de vida da população, a gente falou agora da melhoria da qualidade de vida da população, têm contribuído para a consolidação dessa tendência em diversos países do mundo. Qual é a tendência? A tendência é a pirâmide começar a ficar com essa cara aqui, que eu já vou discutir para vocês. Ó. Era assim, ela começa a ficar mais gordinha e cada vez mais gordinha. Exemplo, né? A gente falou agora deles. Avanços tecnológicos nas áreas de saúde e saneamento, aumento dos processos de urbanização, ou seja, tem mais gente morando nas cidades e, em teoria, as cidades têm mais acesso a serviços, mais hospitais, mais facilidade de encontrar trabalho, coisas assim. A entrada de mulheres no mercado de trabalho, quando a mulher entra no mercado de trabalho, uma coisa muito importante acontece na família, a renda familiar tende a aumentar, e a renda familiar aumentando, aquela família tende a ter uma qualidade de vida melhor. Isso não é regra, mas a tendência é que isso aconteça, né? O maior acesso à educação, a tendência é que pessoas mais educadas, mais esclarecidas, não façam tantos filhos, né, porque entendam a dificuldade de criar um filho, a dificuldade de dar uma boa educação para um filho, os custos envolvidos com uma boa educação, com uma boa alimentação, enfim, com tudo que está relacionado à criação e educação de um filho. E também ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais, mais conhecidos aqui, né, ou seja, que evitam que as mulheres tenham filhos inadvertidamente, digamos assim, né, que permite um planejamento familiar mais eficiente. Bom, falando um pouquinho da pirâmide etária, então vamos descer aqui. Vou dar um zoom de novo aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, olha lá. Uma pirâmide etária, todas elas, apresentam sempre esse tipo de estrutura aqui. Ela tem na base representada a idade mais nova, né, crianças recém-nascidos de 0 a 4 anos, nesse lado aqui apresenta a idade das pessoas. No lado esquerdo da pirâmide sempre estão representados os homens e no lado direito da pirâmide sempre estão representados as mulheres. Então, olha só, essa é a pirâmide etária de 1950. A gente tinha entre 0 e 4 anos de idade uma população aí mundial, né, falando do mundo aqui, da ordem de quase 200 milhões de meninos, né? Aí, se a gente for tentar identificar aqui, devia ser aí 170, 160 milhões de meninos e um pouquinho menos de meninas, parece, né? Parece que tinha aí 150 ou 160 milhões de meninas, de 0 a 4 anos. De 5 a 9, então, o número diminui um pouquinho, de 10 a 14 diminui um pouquinho, e assim vai diminuindo a cada faixa etária, até que chegasse lá em cima, né, na população mais idosa, aí, acima de 70 anos de idade, a gente vê que os números são bem pequenos. Isso lá em 1950. E a soma de todas essas pessoas aqui dava a população mundial. Em 2017, a gente vê que a pirâmide ficou bem mais gordinha, né? Então, o que indica isso? A população mundial já cresceu bastante. Esse é o primeiro indicativo que a gente encontra quando olha para essa pirâmide. De novo, no lado esquerdo a gente tem a população de homens, masculina, no lado direito a população de meninas, feminina. Aqui nesse canto a gente tem a faixa etária da população e aqui embaixo, então, o tamanho dessa população. Então, olha só, enquanto lá em 1950 a gente tinha aí cerca de 170, digamos assim, milhões de meninos e 150, 160 milhões de meninas, agora em 2017, meninas de 0 a 4 anos, né? Em 2017 a gente já tem 350 milhões de meninos, mais ou menos, e cerca de 310 ou 320 milhões de meninas, né? Olha como cresceu essa primeira faixa etária aqui. Dos 5 aos 9 anos também, e dos 10 aos 14, e assim vai, a gente vai ver que essa pirâmide ficou bem mais gordinha, certo? Isso indica um crescimento da população mundial, mas isso indica uma outra coisa também. Se vocês observarem o formato dessa pirâmide aqui,
Ela é bem triangular, né? Significa que tem muita gente aqui na base e à medida que a gente vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas. Nessa pirâmide aqui, mais gordinha, a gente já vai ver que ainda tem muita gente na base, mas à medida que a gente sobe, não diminui muito esse número de pessoas, né? Olha só, a gente sobe bastante e diminui pouquinho o número de pessoas, ou seja, essa barrinha daqui, ela continua quase do tamanho dessa barrinha aqui de baixo, significando que tem muita gente nessa faixa etária aqui, de 30 a 34 anos, de 25 a 29, de 20 a 24, de 15 a 19, quase tanta gente quanto tem aqui embaixo. A partir então dos 35, 39 anos, a gente vê uma redução maior na população, o que é natural, né? E a gente vê também aqui uma outra questão a chamar atenção, que é, enquanto aqui na pirâmide de 1950 a gente conseguia identificar pessoas aqui ainda até a casa dos 79 anos, né? Ou talvez 80, 84, pouquinha gente, aqui na pirâmide de 2017 a gente já vai ver que o pessoal aí de 70, 74, 75, 79, 80, 84, 85, 89 ainda é bem visível na pirâmide, significa que tem bastante gente ainda, né? Certo? Então, em 2017, a gente vê aqui um aumento, fica claro aqui na pirâmide, um aumento da expectativa de vida da população. Se passarmos para a projeção da pirâmide de 2100, novamente, né, no lado esquerdo a população de meninos, de homens, masculina, e no lado direito a população feminina, nesse canto aqui da pirâmide a faixa etária e aqui embaixo o total da população, a gente vai ver que ela mudou bastante de forma, né? O que aponta para a gente, num primeiro momento já, que a população continua crescendo, a gente ainda tem, né, essa pirâmide aqui está mais gordinha do que essa daqui, então tem mais gente, mas nós começamos a ver uma inversão agora do formato da pirâmide, né? Olha só, essa barrinha aqui de baixo, que antes sempre era a maior barrinha, né, agora já não é mais a maior barrinha. As maiores barrinhas agora estão aqui pelo meio, mas a pirâmide está bem achatada aqui, né, quase quadrada, assim, certo? Quase reta. Isso indica que tem bastante gente agora nessa área, nessa faixa etária aqui de 15 a 19 até 45 a 49, digamos assim, muita gente aqui, demonstrando que tem nascido menos crianças, né? A taxa de natalidade está diminuindo, então as pessoas vão envelhecendo e começam a nascer menos crianças do que nascia antes. Tem a ver com a expectativa de vida aumentando, a gente vai ver aqui, ó, que a população de pessoas idosas começa a ser maior, né? Então a gente vê taxa de fecundidade aumentando, né? Diminuindo, fecundidade e natalidade diminuindo, expectativa de vida aumentando, né? Consequentemente a taxa de mortalidade vai diminuindo um pouco, taxa de mortalidade infantil também aqui deve diminuir um pouco, né? E isso dá essa cara diferente para a pirâmide aqui. A gente vai estudar bastante pirâmide etária em geografia daqui para frente, então é interessante que vocês entendam bem como funciona isso, certo? Bom, nós estamos aqui hoje em 2020, precisaria de uma pirâmide aqui no meio, ela não está desenhada, né? Mas a questão é que o que nós vivemos hoje é uma coisa chamada aí de bônus demográfico. Então aqui no textinho de baixo, vou reduzir de novo aqui para a gente botar a folha inteira, e diz assim, ó, quanto à estrutura etária, as projeções da ONU indicam que em 2025, daqui a 4 anos e tanto, né, a população em idade produtiva, ou seja, a população que está trabalhando, né, entre 20 e 64 anos, alcançará seu ápice, ou seja, seu ponto mais alto em termos de percentuais e representará quase 60% da população mundial. Ou seja, população entre 20 e 64 anos, essa turma aqui assim, ó, deve representar cerca de 60% da população mundial. Isso é chamado de bônus demográfico, porque significa que tem muita gente para trabalhar, certo? Então, a maior parte da população mundial estará em idade produtiva, como chama aqui, ou seja, idade de trabalhar, e isso significa que deve ter mais dinheiro nas famílias, né? Uma qualidade de vida melhor nas famílias. Nem todos os países estão passando exatamente por isso, às vezes essa população em idade produtiva acaba não encontrando emprego e tal, mas é uma chance que o mundo tem, uma boa chance aí do ponto de vista populacional, né, para melhorar os índices de qualidade de vida, distribuição de renda pelo mundo afora, nesse período, certo? Seguindo um pouquinho então, próxima página, dispersão da espécie humana e as migrações transatlânticas. Bom, agora a gente sai um pouquinho da atualidade e fala um pouquinho de história, né?
E se a gente for estudar as teorias científicas aí, a gente vai ver que, embora tenham várias teorias do surgimento da população mundial e da dispersão da população mundial, aquelas baseadas na ciência, aceitas hoje pela comunidade científica, a que mais se destaca é essa que aponta que a população da Terra, né, o homem teria surgido aí há cerca de 200 mil anos no continente africano, e segundo os pesquisadores, esses primeiros grupos humanos teriam partido da África há aproximadamente 60 mil anos. E daí, a partir desses 60 mil anos que saíram da África, se dispersaram pelo mundo até chegar à América por volta de 15 mil anos atrás. Então essa é a teoria científica mais aceita hoje, né, dentro da comunidade científica, a respeito do surgimento dos seres humanos e da dispersão deles pelo planeta Terra, certo? Se a gente seguir um pouquinho aqui, a gente vai ver que no início esses seres humanos migravam, né, saíram da África em busca de novos lugares para sobreviver, talvez uma estiagem, uma seca grande, ou uma agressão natural, por exemplo, muita chuva, alguma coisa assim, fez com que as pessoas saíssem dali e fossem procurar lugares mais agradáveis para viver. Mas se a gente seguir um pouquinho mais à frente na história e olhar lá por volta do século XVI, quando houve as grandes navegações, a expansão europeia pelo mundo, né, e a Europa começou a conquistar colônias pelo restante do mundo. Aqui na América Latina teve vários casos desse, o Brasil foi um deles, né? Se a gente observar esse momento da história, a gente vai ver que eles não estavam procurando exatamente um lugar melhor para viver. Nesse momento eles estavam procurando por riquezas, procurando por ampliação do seu território, ampliação do seu poder econômico, do seu poder político, da sua importância no mundo. Então, enquanto lá no início a população migrava buscando regiões melhores para viver, mais adequadas, mais fartura de alimento, por exemplo, uma região mais onde a vida fosse mais fácil. Nesse período aqui de século XVI, aí, início das grandes navegações, as migrações já começaram a acontecer por outros motivos mais relacionados a conquistas, aumento de território, aumento da riqueza e coisas desse tipo, né? Se a gente avançar um pouquinho mais na história, a gente vai ver que entre o final do século XIX e o início do século XX, alguns países americanos que conquistaram a sua independência, né, e algumas crises econômicas e políticas que aconteceram na Europa, estimulou novamente um novo grande fluxo migratório de lá da Europa aqui para a América, né? Isso está representado nesse mapinha, a gente pode ver muita gente indo, né, a grande maioria indo para Estados Unidos e Canadá, aqui uma parte da América do Norte, mas também veio muita gente aqui para a América Latina. O Brasil recebeu bastante gente, né, nesse período aí do final do século XIX e início do século XX. Grandes levas de imigrantes italianos, imigrantes alemães, nesse período aqui saindo da Europa, ok? Virando a página, características das migrações atuais. Então, como é que tem acontecido essas migrações nos dias de hoje? Se a gente observar novamente o gráfico, é interessante, de novo, que a gente aprenda a interpretar gráficos, né? Olha lá, tendências da migração internacional. Esse gráfico aqui aponta estudos entre 1965 e 2013. Então, a gente pode ver aqui que durante esse período, entre 1965 e 2013, no início, lá em 1965, cerca de 2,4, 2,6, cerca de 2,5% da população mundial era de imigrantes, ou seja, pessoas que moravam num lugar diferente daquele onde nasceram, certo? E migraram para aquele lugar por qualquer motivo que seja. À medida que o tempo foi passando, aqui até a década de 1970, esse número veio caindo, né, entre 70 e 80, aí por volta de 1975, então esse número chegou perto de 2,2, alguma coisinha assim, né, por cento da população mundial que era de imigrantes. Mas a partir desse momento aqui, 1970, 75, assim, a gente observou de novo um grande aumento no fluxo de migrações ao redor do mundo. Olha só, 1980, chega lá em 1980 ele está enorme, 1990 ele cai um pouquinho e continua subindo aqui. Então até o final do estudo, 2013, e até hoje a gente pode identificar esse mesmo resultado, o número de pessoas vivendo fora dos seus países de origem tem aumentado cada vez mais. Isso chama de migração
e nesse caso aqui, como fora do país de origem, migração internacional. Quero apontar para vocês um parágrafo, esse aqui, ó. Segundo o relatório da ONU, o número de imigrantes aumentou 50% desde o ano 2000 e atingiu 258 milhões em 2017. Quer dizer que agora, 2 anos atrás, a gente tinha, vivendo fora do seu país de origem, 250 milhões de pessoas no mundo. Isso é mais do que um Brasil. Lembra lá no início eu falei que a população do Brasil hoje chega em quase 210 milhões de habitantes. Então essas migrações acontecem muito pelo mundo afora, motivadas por diferentes questões, né? A gente já falou um pouquinho disso no capítulo anterior também. Às vezes são questões econômicas, às vezes são questões sociais, questões políticas, guerras, né, acontecendo nos países que acabam forçando as pessoas a migrarem de um país para o outro. Então, pelo mundo afora, a situação que a gente vê é essa. A gente tem um gráfico, um outro mapa aqui embaixo, que é interessante observar também. Olha lá, né, um planisfério, o mundo está aqui, percentual de imigrantes internacionais no total da população. Isso um gráfico de 2015. A gente precisa entender que esse gráfico aqui de 2015, o outro de 2017, né, nós estamos em 2020 agora, então o livro demora um tempo para ser feito, a gente não tem como ter nos livros gráficos de 2020 aqui, né, e nem de 2019, porque lá em 2019 ele estava sendo impresso e, enfim, finalizando para ser lançado agora em 2020. Então o máximo que a gente vai encontrar aqui provavelmente são dados de 2018, né, ok? Então aqui, quando a gente olha esse planisfério, a gente vê que imigrantes em percentual da população, né? Nas áreas amarelinhas, a gente tem entre 0 a 3% da população que é migrante, como eu falei, ou seja, está morando aqui no Brasil, por exemplo, mas não é brasileiro. Nos verdinhos claros, de 3 a 10% da população, verdinho escuro, até que chega aqui no verde bem escuro, que é de 50 a 88% da população não é local, não é nativa. Esse número é enorme, né? A gente pode ver isso acontecendo em alguns países aqui da Europa, certo? Entre 50% e até 88% da população que vive em alguns países europeus não é de lá. É do país vizinho, às vezes de algum país um pouco mais distante, mas não é população nativa, né? Isso chama muita atenção. A gente tem nesse parágrafo aqui anterior também um número interessante, né? Números interessantes, aqui a gente começou a ler, fala aqui, ó, 2/3 de todos esses migrantes vivem em apenas 20 países. Os principais estão destacados aqui. Os Estados Unidos são o país que mais atrai pessoas. Só nos Estados Unidos, atualmente, a gente tem mais de 50 milhões de imigrantes, né? Em seguida vem a Arábia Saudita, Alemanha e Rússia, que reúnem respectivamente a segunda, terceira e quarta maiores comunidades de imigrantes em todo o mundo, com cerca de 12 milhões cada uma, seguidas do Reino Unido, com aproximadamente 9 milhões. Uma coisa interessante de chamar a atenção aqui é que todos os países que estão na lista de receber grande população migrante, né, um grande número de imigrantes, são países ricos, certo? Seguindo um pouquinho adiante, aqui, vamos lá, aí. Muros contemporâneos. Bom, quem assiste TV de vez em quando aí deve ver que volta e meia aparece nos telejornais a questão do muro dividindo os Estados Unidos e o México, né? Infelizmente isso não é exclusividade dos Estados Unidos, né? Existem alguns outros países aí pelo mundo que também construíram muros, né? E nesse gráfico aqui, ou nesse mapinha aqui, a gente pode ver alguns deles, né? Aqueles que estão riscadinhos de vermelho são os países onde tem os muros, né? Aqueles que estão com pontilhados, existe algum tipo de barreira marítima, ou seja, existe um trecho de mar entre um país e outro, um trecho de mar curto, que é facilmente atravessado, então também forma uma certa barreira. E o outro é só um limite de país, né? A divisão entre um país e outro. Então aqui a gente tem uma lista dos países que têm mais problemas relacionados à migração e, com certeza, né, um país que vive muito isso hoje, que a gente vê sempre nos jornais, é os Estados Unidos, que tem um grande muro aqui, certo? Esses fluxos migratórios acontecem entre todos os países, mas entre os países, dos países pobres para os países ricos, é o que mais acontece, né? Então, existem países, é importante chamar a atenção aqui, existem países que recebem imigrantes, sim, né? Ou todos os países recebem imigrantes, mas existem algumas regras, né? Então, normalmente a população menos instruída,
menos abastada economicamente, a população que realmente mais necessita de abrigo é aquela que tem maior dificuldade para entrar num novo país. Se a gente observar aqui, olha lá, a exceção, né, isso que eu estou falando, a exceção, ou seja, tem países que os países aceitam pessoas, né? A exceção se verifica em relação a imigrantes altamente qualificados, que em geral são beneficiadas pelas leis migratórias. No conjunto dos migrantes, porém, essas pessoas representam um pequeno grupo. O que significa imigrantes altamente qualificados? Pessoas com formação educacional muito alta, né? Ou com recursos financeiros muito grandes. Essas pessoas normalmente são aceitas em quase todos os países que quiserem ir morar lá, né? Fazem uma comprovação da sua qualificação profissional, né? Da sua qualificação de educação ou dos seus recursos financeiros e permite que essas pessoas vão morar lá. Então deixa aqui um recado para vocês, né? Se tem alguém aí pensando em viver fora do país, aproveita para estudar bastante, porque se tiver muito bem informado, é mais fácil de conseguir a entrada legal nesses países que são alvo das grandes migrações pelo mundo afora aí hoje, certo? Seguindo um pouquinho, e para finalizar, aqui a gente tem um exemplo, né, de um muro entre a Hungria e a Sérvia, né? Olha lá, Hungria de um lado e Sérvia do outro, e o muro ali só com uma estrada passando no meio, né? Nos Estados Unidos não tem foto aqui, mas a gente tem um muro bem parecido, certo? Seguindo então, para finalizar, aqui, a gente chama atenção aqui para algumas questões de migração aqui acontecendo na América Latina, né? Imigração, ou seja, a saída de pessoas é marcante em algumas sociedades e países. Em 2015, os países que tinham a maior proporção da população vivendo fora do seu território, aqui na América Latina, eram Guiana, com 37% das pessoas vivendo fora do país, a Jamaica, com 27%, Trinidad e Tobago, com 20%, e El Salvador, com 19%. Então, ali anteriormente nós estávamos falando de países que recebem muitos migrantes, né? E agora aqui está sendo falado de países dos quais saem muitas pessoas para irem morar em outros lugares, certo? Pessoal, de forma geral, os principais pontos a serem destacados são esses que a gente falou.